boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje e o convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão também, participar pelo WhatsApp, interagindo aí, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, quarta-feira chegou, espaço aqui sempre dedicado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, e para a nossa conversa de hoje, para análise dos assuntos aqui previstos na nossa pauta, os nossos convidados. A gente começa com Gilberto Barroso, presidente da plataforma de internet de Criança para Criança. Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem, Mauro? Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É um prazer interagir com todos os convidados aqui hoje. Também com a gente, na nossa bancada aqui, Kelly Magalhães, especialista em neurociência e psicologia aplicada. A Kelly é tecnóloga em processos gerenciais e é gerente de serviços de apoio à inclusão na Fundação Dorina Noel para Cegos. Tudo bem, Kelly? Mauro, prazer estar aqui, representando a instituição e dividindo esse espaço aqui com os colegas. Muito obrigado pela presença. Lili Garcia, consultora em terapias holísticas, também compondo a nossa bancada. Lili, boa tarde, como está? Olá, boa tarde, tudo bem? Uma honra aqui participar do programa. Super feliz em poder falar um pouquinho sobre as terapias holísticas e a importância de cuidar do corpo, mente e espírito. E fechando aqui o nosso time de hoje para esse bate-papo sobre saúde, bem-estar e comportamento, Vanessa Pirolo, jornalista. Ela é criadora do projeto Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e em Obesidade. É autora do livro Doenças Crônicas, Saiba Como Prevenir. Vanessa Pirolo, boa tarde, você está bem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar as nossas iniciativas com todos. Vamos lá, o nosso primeiro assunto de hoje. Os Conselhos Nacionais de Saúde pediram que o Ministério da Saúde adote o prazo de 90 dias para revogar o fim da emergência de saúde pública da Covid-19 no país. Em carta, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde alertam para o risco da desassistência à população com o fim das medidas adotadas na pandemia. As secretarias também pedem medidas de transição, como a mobilização para a vacinação e a elaboração de um plano de retomada capaz de definir indicadores e estratégias de controle com vigilância integrada das síndromes respiratórias. Gilberto, eu começo com você esse tema. Essa necessidade de adiamento, né? Como é que você avalia esse pedido de adiamento do fim do estado de emergência em saúde, o que pode comprometer, a gente conversou já a respeito dessa semana por aqui, pode comprometer a distribuição de vacinas e de medicamentos aí para essa fase da pandemia. Olha, Mauro, eu acho que tudo que é feito com planejamento, ele tem um resultado melhor, né? Do mesmo jeito que a pandemia começou do nada, pegou todo mundo de surpresa aí, os lockdowns, ninguém tinha informação de nada, todo mundo desesperado com aquela notícia terrível de que todo mundo podia adquirir essa doença muito facilmente e morrer, então isso gerou um caos tremendo, né? Isso é o resultado das coisas quando elas acontecem do nada, sem planejamento, pega todo mundo desprevenido, né? Agora, eu acho que um certo planejamento para essa mudança de estado, eu acho que ela é bem-vinda, né? Porque existem muitas políticas que foram implementadas que essa disruptura imediata pode causar, na verdade, efeitos colaterais indesejáveis, né? Eu acho que isso não tem que se alongar por mais muito tempo, porque a gente também já entendeu que tais medidas, não como lockdown que não tem mais, mas qualquer outra medida com relação ao Covid, tem sempre dois lados, né? Um visando proteger e o outro também causando aí algumas ainda problemas para a economia, para a retomada, né, normal da vida do ser humano. Então, eu continuo achando que ela é necessária, eu acho que a gente tem que sair desse estado de emergência, mas com um pequeno planejamento as coisas funcionam melhor. Kelly, seu entendimento sobre esse tema, compartilha da observação do Gilberto?
Compartilho, sim, Mauro, e eu acho que sim, tem que ter um planejamento, a gente tem que sair desse estágio que estamos atualmente, mas sem deixar de ter um cuidado extra, né, já que estamos falando deste contexto que é tão delicado, né, e aí falo até, trago até uma situação pessoal, né, eu também já tive Covid, o que é muito comum, né, as pessoas contraírem, e eu não tenho nenhuma patologia, mas fiquei em um estágio grave, então fui hospitalizado e tudo mais. Então, tem um lado da experiência que é complexo, né? Então, é complexo de se falar e de se pensar, né? O que a gente pode tomar de cuidado para que a pandemia, né? Para que as pessoas tenham o mínimo de contágio possível, né? Então, o que a gente pode fazer também para que o avanço das vacinas caminhe de uma forma mais rápida também, né? A conscientização da mesma, enfim. Mas contando com planejamento, uma mobilização de todos e consciência de todos para que a gente caminhe para o fim, né? Nós queremos, acho que todos nós queremos isso. Lili, seu entendimento sobre esse tema, os conselhos de saúde pedem 90 dias para o fim, né, da emergência de saúde pública da Covid-19 no país? Como ela acabou de dizer, eu ainda penso que ainda existe. Nós temos que tomar muitos cuidados. Eu tive uma família inteira que pegou Covid e o pós é muito delicado. Toda essa situação, e eu vejo que afetou também muito a saúde mental das pessoas. Eu vejo que as pessoas ficaram bastante apreensivas até agora para voltar para o trabalho presencial. O medo ainda gera, né, isso nas pessoas. Então, todo esse cuidado de cuidar da saúde mental é muito importante, porque eu vejo que algumas empresas elas ainda não estão tendo esse cuidado com o funcionário, tendo esse cuidado com essa pessoa que já passou por esse processo. Para algumas pessoas foi mais leve, para outras não. Conheço pessoas que ficaram muito sensibilizadas com tudo isso que aconteceu, e eu acho que para haver uma mudança precisa de muita cautela, né? Não é do dia para a noite que a gente vai mudar toda essa história. A gente tem aí um histórico ainda muito grande, gente ainda sendo contaminada, novas variantes chegando, então todo cuidado é pouco. Muito bem. Seu entendimento também, Vanessa, sobre essa questão? Eu compartilho dos argumentos de todos aqui. Estou muito preocupada com as novas cepas, mas sabe uma coisa que eu queria chamar a atenção? Eu, por exemplo, continuo utilizando a máscara para entrar nos locais fechados. Eu só uso em locais abertos, sem a máscara, assim. Elevador é o lugar que eu mais uso máscara, inclusive. Mas eu tenho esse receio que a Lili comentou, e eu acho que todos deveriam ter, porque as novas cepas ainda vão vir, e é algo que vai ficar durante muito tempo com a gente convivendo, como vai ser a gripe, como foi a gripe, e isso vai acontecer também com a Covid. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é com relação à vacinação. Com relação a todas as outras vacinações, todo mundo se preocupou com Covid, ok, influenza, ok, mas nós sabemos que o Ministério da Saúde cortou a verba das campanhas de vacinação e a última foi feita em 2018. Então, já estão voltando poliomielite, sarampo, coisas que não apareciam já fazia um bom tempo. Então, assim, eu queria chamar a atenção também com relação à vacinação das outras vacinas. Em diabetes, nós temos, inclusive, um calendário de vacinação que é importante, e as pessoas não têm ciência que existe a vacina pneumocócica 23, que as pessoas têm direito, porque eu fiz uma pesquisa, inclusive, falando sobre isso. Os médicos não comentam com as pessoas em consulta sobre vacinação. Então, é algo que precisa ser inserido também nessas consultas. Somente o pediatra é a especialidade que mais comenta sobre vacinação em consulta. Então, nós precisamos chamar atenção, porque quanto menos infecção uma pessoa tiver com qualquer relação com doença crônica que tiver, agrava-se muito fácil, porque ela tem um sistema imune um pouco mais deficitário. Então, eu queria chamar a atenção que as pessoas com diabetes têm uma vacina, a pneumocócica 23, tem a herpes zoster para quem tem mais 50 anos, infelizmente a herpes zoster não é gratuita, já a pneumocócica 23 é gratuita, e as pessoas precisam ser vacinadas com relação à hepatite B, a tétano, todo mundo com relação a tétano a cada 10 anos também precisa, e as pessoas deixam
de se vacinar. Então, é uma coisa que eu queria chamar a atenção ligada a esse assunto aqui com vocês. Você fala de vacinação, Vanessa, porque esse momento vigente, né, do estado de emergência, ele permite o uso emergencial de determinados produtos, determinados medicamentos e vacinas para o combate à Covid-19, que é o caso da Coronavac. A Coronavac ela está com uso autorizado de forma emergencial e não de forma definitiva, ou seja, o fim do estado de emergência impede o uso da Coronavac, como impede também o uso de outros produtos que só estão autorizados com essa finalidade de uso emergencial. Essa é a grande preocupação, não é? Com certeza. Muito bem, vamos em frente aqui com o nosso próximo assunto, passada aqui essa questão da Covid-19. Olha, a Fundação Dorina Noio, né? Olha, segundo estimativas, existem cerca de 36 milhões de cegos e 216 milhões de pessoas com visão subnormal, e que 90% dos casos de cegueira ocorrem nos países emergentes e subdesenvolvidos. Em 2016, foi criada a campanha Abril Marrom, com a proposta de conscientizar a população sobre a importância dos cuidados da saúde dos olhos. Especialistas alertam que esses cuidados devem ser contínuos, constantes e se iniciar logo nos primeiros momentos de vida, pois quanto mais cedo os problemas são descobertos, maiores são as chances de cura. O que a gente já tem de resultado da campanha desse ano, Abril Marrom, que tem por trás também a Fundação Dorina Noio, Kelly? Mauro, de fato, a campanha ela é recente, né, de 2016, mas ela é de extrema importância e ela precisa ganhar visibilidade, né? Então, imagina que a cada 5 segundos uma pessoa fica cega no mundo. Hoje são 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil, né? E isso é um dado bastante relevante, é um dado levantado aí pelo IBGE em 2010. Então, hoje nós estamos em 2022, né, 12 anos depois, naturalmente esse número é muito maior. E a campanha ela traz ciência da importância do cuidado da saúde ocular desde a primeira infância. Então, de buscar o oftalmologista, enfim, pelo menos uma vez ao ano, ele é imprescindível para prevenir, para tratar possíveis doenças oculares que podem levar à cegueira. E, além disso, o acompanhamento da saúde de uma forma geral, né? Por exemplo, a retinopatia diabética, que é derivada do diabetes, ela pode ter um tratamento, deve ter um tratamento e um acompanhamento, e isso é fundamental, né? Então, assim como uma série de outras patologias que elas podem ser, de outras doenças, né, que podem ser diagnosticada num tempo mais rápido, né? Então, 60% a 80% de diagnóstico aí de casos a gente pode prever antes, se são casos que são levados ao médico, se as pessoas têm o hábito de ir ao oftalmologista. E a campanha ela traz essa consciência, né? Traz essa proposta de consciência para a sociedade, para que busque o oftalmologista, para que cuide da saúde de uma forma geral e que a gente possa tratar, né, se eventualmente tiver alguma questão com uma certa antecedência, para não gerar um problema possível de cegueira, por exemplo. Kelly, para a gente falar de um desafio que eu entendo que seja o maior deles em saúde pública no Brasil, você vê, eu destaquei aqui, cerca de 36 milhões de cegos, 216 milhões de pessoas com visão subnormal, isso no mundo todo, né? É tudo estimativa. E também no Brasil, as coisas funcionam na base de estimativa. A gente não tem exatamente pesquisas, estudos completos em relação a muitas coisas. No caso da cegueira, que tem por trás, né, muitas vezes, doenças crônicas, como a diabetes, a gente também não tem a exatidão de quantas pessoas sofrem com diabetes e as doenças que são decorrentes também disso tudo e que vão levar lá para frente problemas de visão. Quando a gente não conhece o nosso inimigo, fica muito mais difícil de combater o problema, né? Então, como é que se olha para esse desafio? Kelly. Depois a gente passa para os demais. Vamos lá, Kelly. Certo. Não, sem dúvida, é um desafio, mas eu acho que a estimativa ela já traz esse olhar de preocupação, né? Com a estimativa a gente já consegue perceber o quanto esse número ele é relevante para que a gente tenha cuidado. E aí eu acho que o ponto mais importante, e independente de qualquer doença, né,
mas aí a gente fala de doenças de saúde ocular, mas, enfim, doenças no organismo como um todo, é o cuidado de você consultar o seu médico ao menos uma vez ao ano, né? Então, o médico oftalmologista, o seu médico de costume para você fazer um check-up geral, porque dessa maneira você consegue prever possíveis problemas, né, e tratar se eventualmente tiver, né? E além disso, tem uma questão relacionada a estilo de vida também, né? Então, hábitos saudáveis, você se alimentar de uma forma saudável, né, desembalar menos e descascar mais, né? Então é uma prática, né, muito comum, né, essa fala. Então ter hábitos mais saudáveis, praticar atividade física, então são pontos primordiais aí e importantíssimos para que você mantenha a saúde de uma forma adequada. É possível, Kelly, esse cenário de 36 milhões de cegos, 216 milhões de pessoas com visão subnormal, quer dizer, isso já é uma estimativa como a gente já tratou aqui, mas é possível que pessoas tenham problemas oculares e sequer desconfiem disso, não os problemas oculares que vão causar dificuldade de visão. Todo mundo percebe se tem uma dificuldade ou não, então aquilo ela pode não dar atenção para isso, mas ela sabe que ela tem um problema. Mas aquele problema mais silencioso, está escondido, porque não há visita frequente ao oftalmologista, por exemplo? Sim, tem uma série de doenças que são silenciosas, né? E por isso esse acompanhamento se faz importante, né? Claro que tem alguns outros cuidados, eu acho que qualquer tipo de observação que saia da normalidade, é importante que você também busque o seu médico, né? Se eventualmente você já buscou ele dentro de um prazo adequado. Por exemplo, na criança, se você percebe que ela está com dificuldade no processo de aprendizagem, por exemplo, é também importante que ele busque o oftalmologista, porque pode ser um problema derivado da visão, que busque outros, enfim, para que faça um olhar de uma forma mais global para essa criança ou para esse sujeito e encontre se tem alguma questão que pode ser tratada. Então, sim, a maioria delas são silenciosas, né? Então, se a gente fala do glaucoma hoje, por exemplo, seguido da retinopatia diabética, que são as maiores patologias, as maiores doenças que geram a cegueira, então elas são silenciosas. Precisa, de fato, buscar, enfim, ou quando elas se manifestam, ela já está num estágio que talvez não recupere, né? Então, é um pouco mais delicado. Vanessa, o que você pode acrescentar para a gente, já que é a sua área, né? Você lida exatamente com essas questões da obesidade, do diabetes, em relação às doenças oculares provocadas por essas situações. A gente sabe que os últimos estudos, que nem são tão recentes assim, falam da falta da adesão das pessoas ao tratamento do diabetes, né? Então, nós sabemos que tanto o tipo 1 quanto o tipo 2 tem um descontrole muito grande, e segundo os dados que foram publicados em 2016, eles falam que por volta de 70%, 73% das pessoas com diabetes não conseguem se engajar no tratamento e tem a hemoglobina glicada, que é a média da glicemia dos últimos 3 meses, totalmente descontrolada. Então, assim, isso vai acarretar a retinopatia diabética, que vai levar à cegueira. Infelizmente, no nosso Sistema Único de Saúde, nós fomos agora, batalhamos tanto, inclusive a Kelly estava junto, nós batalhamos tanto, conseguimos pressionar o governo, eles publicaram o protocolo de retinopatia diabética para ajudar os profissionais de saúde a tratar as pessoas com diabetes, e assim, a gente não viu ainda nenhum movimento esse ano do Ministério da Saúde para a compra dos 2 medicamentos que precisam ser implementados pelos médicos, que precisam ser colocados pelos médicos. A gente não viu nenhuma compra de equipamento para ajudar a detectar a retinopatia diabética. Então, assim, nós estamos pressionando em Brasília para que as coisas aconteçam, que o Ministério da Saúde se mexa, mas a gente tem percebido que esse ano é um ano complicado, porque tem eleição. Então, muitos deles estão empurrando o ano com a barriga. Então, a gente vai fazer várias audiências públicas, retinopatia diabética é uma dessas audiências públicas. Nós estamos agora esperando abrir a Comissão de Seguridade Social e Família, porque ela estava fechada até então, vai abrir agora, acho que próxima semana, e aí a assessora parlamentar da deputada Flávia Moraes vai colocar para a gente participar, porque a única forma que a gente tem, o caminho é pressionar de várias formas. Vocês, como jornalistas, vocês também
são um público muito importante para a gente, aliados nossos. Então, assim, se não vai por um lado, vai para o outro. Então, a gente tem que se aliar, as associações que têm patologias, que têm identificação, tem que se aliar, tem que trabalhar em conjunto, senão a gente não consegue conseguir o progresso lá, junto do Ministério da Saúde. Então, a gente faz pressão de várias formas. E a retinopatia diabética, a gente sabe que aqui em São Paulo, na pandemia, foram suspensos vários ambulatórios de oftalmologia por causa da pandemia. E aí, o que aconteceu? A fila está imensa. Então, hoje nós temos em São Paulo uma fila de mais de um ano, e a pessoa realmente fica cega. Se ela demorar um ano para ela ter o diagnóstico e o tratamento, ela fica realmente cega. E são pessoas jovens, não são só pessoas que são mais velhas, são pessoas jovens. E aí vai onerar o quê? Vai onerar o governo de qualquer jeito. Então, assim, é uma conta, entre aspas, totalmente burra, porque se a pessoa, de um lado, você não gasta com o tratamento, mas depois vai onerar o governo de outro lado. Então, é sem sentido isso. E a pessoa perde qualidade de vida, fica desestimulada, ela não consegue fazer suas atividades diárias. Então, assim, não tem sentido disso acontecer. Então, a gente batalha, eu e a Kelly aqui, a gente batalha quando envolve a questão dos olhos, a gente trabalha em conjunto, porque senão a gente não tem nenhum sucesso de verdade. Lili, como é que as terapias integrativas apontam para esse trabalho de prevenção das doenças oculares, uma vez que as terapias trabalham estresse, trabalham ansiedade, questões que muitas vezes levam a doenças crônicas e que vão desaguar em doenças oculares? Eu sempre falo que primeiro cuidar da nossa saúde e que ela seja preventiva, né? Ir ao médico, cuidar da alimentação, tudo que a Kelly e a Vanessa falaram, cuidar de si, ir ao médico. Mas a gente vive num país que ele é um pouco esquecido, a nossa saúde é um pouco esquecida. Há 20 anos, a Organização Mundial de Saúde trouxe as terapias complementares integrativas para cuidar desse lado nosso emocional também, né? E espiritual, porque elas ajudam, são terapias milenares que vêm o reiki, a yoga, e que ela está tratando a nossa alma. As doenças, elas chegam porque no nosso corpo físico, porque lá atrás a gente já está vindo com alguma doença, algo que a gente não está olhando para a gente, e todas as doenças chegam para a gente poder enxergar o que é preciso mudar internamente. E eu vejo que a falha na nossa saúde, mesmo com as terapias, que o nosso governo tem deixado muito de lado esse cuidado com a saúde. Eles estão preocupados com, enfim, a nossa política, aí, eleição, estão preocupados com outras coisas e deixaram a saúde de lado. E a saúde é o geral. Você tem que cuidar de tudo, é físico, mental e espiritual, para que você tenha uma vida mais plena, uma vida que você tenha uma autoestima boa, que quando você adoece, você não tem o retorno dos hospitais, dos médicos, do SUS, você acaba o quê? Ficando com uma autoestima baixa, você não tem condições de dinheiro para se cuidar. Então, todo esse é um processo, né? E as terapias vêm aí para ajudar você a ter mais consciência do seu corpo e de cuidar de você internamente. Gilberto Barroso, como é que o seu setor aí de startups, de plataformas digitais, trabalham essa questão, por exemplo, da deficiência das doenças oculares nas crianças? Como é que as plataformas ajudam esse contingente? Olha, Mauro, esse tema é um tema muito feliz no sentido de a gente pode trabalhar com ele, né? Nós temos uma parceria com a Dorina Novil já há algum tempo, por dois aspectos. Eu acho que a minha visão é um pouco diferente, apesar de eu concordar com todas aqui, as argumentações, eu acho que, por exemplo, na nossa visão, a gente tem que tratar isso na educação, né? Quando a gente fala aí problemas do governo em estar focado nisso, ou quando as pessoas já chegam no médico, é uma doença silenciosa, eu acho que quando a gente trata esse tema abertamente com as crianças e com os pais, a gente já vai gerando uma cultura, por exemplo, da boa alimentação, da saúde, da alma e do corpo. Isso é algo que tem que ser tratado na raiz, né? Porque o que a gente vê agora é quando já está doente ou já está caminhando para a doença, né? A gente tem que gastar
um monte de dinheiro, energia e tudo mais para a gente poder tratar esses problemas. Só que se a gente não trabalhar isso na fonte, a gente vai estar sempre correndo atrás do rabo, né? Essa é a minha analogia. Então, a gente tem um trabalho muito bacana de conscientização. Um exemplo disso foi quando a gente começou a trabalhar no GRAAC, a gente foi fazer oficinas, né? Onde, como eu falei, a gente dá voz às crianças. Elas podem falar o que elas pensam, criar da maneira delas. É uma maneira muito bacana, porque às vezes a criança não tem um repertório para poder falar sobre uma doença ou um tema mais complexo. Mas quando você dá para ela criar uma história, fazer um desenho, depois narrar aquela história, e aquilo se transforma num desenho animado, você está dando literalmente voz às crianças. Se a gente pensar ainda mais que tudo que foi criado no universo infantil até hoje foi criado por adultos, né? Seja o livro, seja o desenho animado, qualquer coisa, foi feito por adultos. Essa inversão ela é muito boa. Por exemplo, no caso do GRAAC, como eu estava falando, nós fomos lá fazer oficinas, né? E um dia a gente recebeu uma ligação do Petrilli, né, que é o fundador do GRAAC, e ele chamou o nosso trabalho lá de terapia. E ele mostrou qual a importância disso, né? Porque foi o seguinte, quando você trabalha com as crianças, principalmente aquelas que estão sofrendo já da doença, elas têm uma visão diferente daquelas que não têm a doença, né? Então, o fator delas falarem sobre o assunto, darem o diagnóstico, como elas começaram a sentir, por exemplo, uma dor na perna, que o pai olha e fala, não, isso aí é uma dor, teu osso você está crescendo, é uma dor que dá no osso mesmo, e depois, quando você vai ver, depois de um tempo, a criança está com câncer. E nas palavras do Petrilli foi isso, né? Quer dizer, quando você detecta a doença precocemente, 90% ou 95% dos casos, ou até 99%, não me lembro exatamente qual foi a cifra, você consegue tratar, né? Então, é muito importante esse tratamento na escola, desde a da mais tenra infância, quando você ensina ao comer direito, ao se portar direito, ao identificar certos sintomas, né? Então, eu acho que tem esses dois lados, tanto a prevenção, né, feita nessa base, como depois o tratamento, que tem que ser estendido a todas as pessoas e tem que estar disponível isso, né? Então, mas eu vejo a educação como uma base muito boa. Um outro aspecto que eu acho importante a gente fala assim das pessoas que já têm, por exemplo, problemas de visão, né? E uma coisa que a gente também percebeu é que, como eu venho do segmento de TV para assinatura, eu via que toda a produção feita tanto com filmes como desenhos ou qualquer outra produção, o foco, 99%, são as pessoas que não têm nenhuma deficiência, porque isso encarece a produção. E nós tivemos um olhar diferente para isso há muito tempo atrás. Como eu venho desse segmento e via que não tinha nada para as crianças, né? Nesse sentido, a gente também, quando fazia as nossas animações, a gente já fazia com libras e audiodescrição, que era para atender um público aí muito esquecido, né? Principalmente em desenho animado, coisas relacionadas à criança. Então, eu acho que tem esses dois aspectos, né? Você trazer algo que ela possa se inserir no contexto normal, vamos dizer assim, e também uma outra parte na educação, que é a formação desse indivíduo já pronto para detectar certos distúrbios, aí sim ser encaminhado ao médico, mas com um esclarecimento maior aos pais, porque como que a gente vai tratar sobre um assunto que a gente desconhece ele completamente? Por que eu tenho que levar meu filho no médico ou procurar um médico se eu não consigo enxergar nada de anormal nele, né? Então, acho que o primeiro passo é esse, é conscientizar as pessoas dos problemas e como eles começam, né? Então, essa é a nossa contribuição do De Criança para Criança com relação a esses temas. A gente sempre tratar isso da mais tenra infância, dando voz às crianças e elas falando da maneira delas. Porque eu vejo uma outra coisa que é assim, muito sensível, quando você cria campanha, quando você faz um trabalho de conscientização, mais uma vez é de cima para baixo, né? É a visão do adulto, como que ele vai impactar aquela criança, mas você não dá atenção para a criança, né? Mostrar para ela raciocinar, ela trazer uma solução para isso. E a gente tem visto assim, em diversos temas, coisas absurdamente importantes e relevantes vindo das crianças, coisas que a gente não imaginava que elas podiam ter esse grau de conscientização, porém com pouco repertório para traduzir isso em textos, né? Certo. Kelly, para a gente encerrar esse tópico, as orientações, né? Enfim, nesses tempos atuais, né? Da necessidade de se prestar atenção nas doenças oculares, os trabalhos de prevenção, nesse mundo em que a gente está grudado nas telas, nos computadores, nos tablets, nos smartphones e por horas e horas. Né? Verdade, Mauro. E, se me permite, assim, é importante citar que o posicionamento da Fundação ele é muito voltado para um processo educativo também, né?
Então, a gente entende que o conhecimento ele abre portas, então essa conscientização se faz muito importante, né? Além de participação de políticas públicas, dentre outros, né? Mas existem os cuidados básicos, né, que eu já trouxe ao longo da fala, mas que é sempre importante reforçar, que é, de fato, ter o cuidado com a sua saúde de uma forma global, né, de uma forma holística. Então, se alimentar bem, exercer práticas de atividade física, trabalhar o cuidado na saúde mental, que é importantíssimo, como a Lili trouxe, né? Além disso, buscar o seu médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, e qualquer tipo de situação que te gere um desconforto ou que te traga alguma dúvida, buscar o seu médico, sempre. Então, isso é bastante importante. Sim. Desculpe, 12h29, 12h30 agora, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento, uma parada breve, intervalo, mensagem do nosso apoiador, a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 29 minutos para 13h, o programa Gente que Fala de volta pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Nossos assuntos hoje, quarta-feira, você conhece o espaço aqui voltado para os temas da saúde, do bem-estar e também do comportamento. Nosso próximo tema, com um cenário de 15 milhões de pessoas com diabetes e com 21,5% da população obesa em todo o Brasil, índice que quase dobrou nos últimos 15 anos, 21 associações e 2 institutos especializados criaram o projeto Coalizão Vozes do Advocacia em Diabetes e em Obesidade. A iniciativa quer promover participação ativa a todas elas e na conquista pelo tratamento adequado nas esferas municipal, estadual e federal. Vanessa, pois é, olha, há pouco tempo, eu falo pouco tempo porque 15 anos passam muito rápido, parece ontem, né? A gente tinha aí 10, 11, 12% da população obesa em todo o Brasil, hoje quase um quarto da população, 21,5%. Como é que está o trabalho aí das associações por tratamento contra a obesidade e, evidentemente, né, as consequências dela, o diabetes? O trabalho nosso é árduo. No outro bloco, eu estou ouvindo o Gilberto falar muito nessa questão da educação. Então, assim, as associações, os institutos, eles precisam trabalhar tanto na questão do governo, com a questão do diagnóstico, que quem já tem o diagnóstico não tem como voltar atrás, quem tem diabetes, como também trabalhar muito a prevenção. E trabalhar a prevenção nada mais é do que a educação. Então, cada associação que faz parte da coalizão, ela trabalha com a educação do paciente para que ele possa se engajar no tratamento, ser motivado a se cuidar para ele não ter, para prevenir as complicações do diabetes, que são inúmeras. Então, as pessoas têm ao longo da vida várias complicações. Então, a gente precisa fazer um trabalho muito forte com as pessoas que são diagnosticadas e elas precisam ter acesso ao tratamento adequado no Brasil, como também fazer o trabalho preventivo, que o Gilberto até comentou, da questão da educação, da informação correta, de que a pessoa saiba encontrar a fonte fidedigna e não se leve por fake news. Então, é um trabalho que a gente faz. Assim, eu, como jornalista também, se eu não fizer esse trabalho, todo mundo despenca, a coalizão despenca. Então, a gente trabalha com aquelas informações que sejam corretas, vindas de fontes que realmente são referência no Brasil e no mundo. Então, assim, o trabalho da coalizão nós fizemos porque nós temos muita dificuldade com relação ao governo, a muitas políticas públicas. A obesidade, na pandemia, o brasileiro engordou em média 6 quilos. Então, assim, se ele engordou 6 quilos e já tem o diagnóstico de diabetes, então ele já está totalmente descontrolado. Muita gente, como a própria Lili comentou, não foi ao médico durante a pandemia.
Então, a gente precisa incentivar as pessoas a voltarem aos médicos, a fazerem o check-up, a fazerem todo esse trabalho para saberem como é que está hoje o status da glicemia dela. E a gente acredita que o número de diagnosticados que ainda não sabem que tem é imenso. A gente tem muito pouco dado de diabetes. Assim, o governo brasileiro fala que por volta de 7, 8, 10% da população tem diabetes, mas a gente sabe que o número é muito maior que esse. E a gente vai fazer inclusive uma campanha sobre diagnóstico precoce. Então, a gente vai fazer uma campanha nos meios de comunicação em breve, que a gente vai trabalhar provavelmente com o calhau dos veículos de comunicação, que é aquele espaço que você entra numa campanha para levar as pessoas a procurarem o médico, a fazerem a sua glicemia em jejum, para terem o diagnóstico de diabetes. E a obesidade vem junto, porque ela é uma doença associada, e a gente não tem no Brasil uma associação de pacientes de obesidade. Então, a gente está trazendo, porque as associações de diabetes também acabam tratando a obesidade nas suas organizações, apesar de ser associações de diabetes. Então, a gente precisa trabalhar essa forma. Então, a gente está, junto com a ABESO, Associação Brasileira de Estudos de Obesidade, a gente está ajudando ela também a trabalhar com a relação ao protocolo de obesidade, que foi publicado em 2020, mas não tem qualquer medicamento para isso. Então, a gente está pressionando o Ministério da Saúde, porque hoje o tratamento existente, ele só está assediado em alimentação e atividade física, e que é para quem tem o IMC muito mais acima de 30, que aí pode fazer a cirurgia bariátrica metabólica. Então, assim, no meio do caminho, tem várias pessoas que desistem de emagrecer, de conseguir essa qualidade de vida, porque ela não tem um incentivo, ela não tem um medicamento que possa ajudar no controle para dar essa saciedade e tal. Então, a gente tem trabalhado muito com a ABESO com relação a isso, e a gente quer trabalhar muitas outras políticas públicas. Comentei no início desse programa com relação a sensibilizar o Ministério a voltar a fazer as campanhas de vacinação, porque pessoas com diabetes não podem, quanto menos risco ela tiver com relação à infecção de qualquer doença, melhor vai ser o controle da glicemia dela. Então, a gente precisa sensibilizar essas pessoas a voltarem a se vacinar. E a gente tem muitas outras, tem inclusive um projeto de lei tramitando em Brasília, que a gente está ajudando agora, que a gente pegou esse ano e está começando a ajudar a tramitar, sobre a sobretaxação de bebidas açucaradas não alcoólicas. Então, a gente presume que essa medida vai ser preventiva de muitas pessoas que podem ter diagnósticos. Em Portugal tem um case de sucesso, eles sobretaxaram as bebidas açucaradas e teve uma redução de consumo em 50% dessas bebidas. Então, por que não trazer aqui para o Brasil e a gente conseguir implementar? Então, a gente está trabalhando em conjunto com as sociedades médicas, com outras associações, para a gente conseguir avançar nessas políticas públicas, que é super importante, porque assim a gente vai conseguir trazer um pouco mais de felicidade e qualidade de vida para os brasileiros. Então, a gente tem um sistema único de saúde que ele é fenomenal no sentido de conseguir abranger todo o Brasil e dar algo para a população de forma gratuita. Só que ele precisa ser aperfeiçoado e muito. Então, as filas existentes, a questão da falta de profissional, a rotatividade dentro do Sistema Único de Saúde é muito grande. Então, a questão da educação tem que ser feita sempre. A gente estimula muito isso. O Ministério da Saúde tem um conteúdo de diabetes que foi feito pela Sociedade Brasileira de Diabetes, com conteúdo para profissionais de saúde, para conseguir receber a pessoa com diabetes, conseguir tratar. Mas até agora não foi feito qualquer divulgação desse material. Desde o ano passado foram feitas reuniões com o Ministério a cada 15 dias e nada foi feito. Então, assim, a gente tem muita coisa para batalhar, a gente está unido, a gente quer o apoio, inclusive, de todos vocês, porque essas 23 organizações de diabetes, que são de São Luís do Maranhão até Porto Alegre, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, nós estamos de braços abertos para ter o apoio de vocês e para a gente poder trabalhar, porque são doenças associadas. Com relação ao Gilberto aqui, pode ter uma parceria imensa com a gente. Saúde mental também é algo que a Lili também pode trazer, porque também é muito importante. A Kelly nem se fala, que a gente já trabalhou até em conjunto numa política pública, tem que ser assim, né? Como é que o próprio paciente diabético pode colaborar com essas 23 associações? Porque é o dia a dia de cada um, é a própria experiência de cada um, e para ajudar as associações a chegarem no objetivo final, né, que é conseguir o tratamento adequado para todos, em todas as esferas.
Eles podem entrar em contato com a gente tanto no Instagram quanto no Facebook, que é o nosso projeto novo, né? Ele começou exatamente em dezembro, então a gente ainda vai ter site e tudo, mas a gente está nos Vozes do Advocacy, então @Vozes do Advocacy, tanto no Instagram, no Face, como também no LinkedIn. Entrar em contato, mandar mensagem, conversar com a gente, porque a gente tem essas 23 organizações. É claro que não dá para cobrir os 5.500 municípios brasileiros, mas a gente pode trabalhar em conjunto, ouvir as reclamações e levar para o Ministério da Saúde para a gente ter um retorno e para a gente poder trabalhar. Então, a forma coletiva, eu acho que quando você une mais de 1, 2, 3 pessoas, organizações, nós temos mais legitimidade para poder defender essas políticas públicas. Faltando 21 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos passar para o nosso próximo assunto, nosso próximo tema. A pandemia de Covid-19 trouxe incertezas, medos, estresses e ansiedade, muitas vezes refletidos em doenças físicas. As terapias integrativas, que incluem reiki, floral, aromaterapia, constelação familiar, meditação, yoga, entre outras, têm sido grandes aliadas no tratamento físico, emocional, mental e espiritual. E os métodos já são indicados pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Nosso Sistema Único de Saúde por aqui já reconhece oficialmente 29 dessas terapias. O que a população, o que a nossa sociedade precisa saber mais a respeito? Lili. Saber o quanto é importante. A gente tem aí o Hospital das Clínicas, que já faz esse trabalho lindamente, mas a população, como a gente começou aqui a falar da educação, no nosso país ainda não é falado com tanta clareza da importância dessas medicinas integrativas que são tão antigas e que faz tanto bem para a gente, né? Para o nosso espírito, para a nossa alma, porque todas as doenças que elas aparecem são doenças que a gente já está somatizando, e quando aparece uma doença, é porque você está deixando de olhar para você. A partir do momento que você não está olhando para você, começam aí diabetes, obesidade, você não está não está se alimentando bem, você não tem um tempo para meditar, para se conectar, olhar para você 5 minutos por dia, começar com uma meditação, dormir com uma meditação, ter esse tempo de olhar para você e se perguntar: o que eu estou fazendo com o meu corpo? O que eu estou fazendo comigo? Ter uma consciência que o nosso corpo, a gente é o universo, a gente está em contato com Deus, o universo, seja lá qual for, mas quanto mais a gente olhar para a gente, para nessa alma, a gente vai conseguir ter consciência, mas isso falta também muito da gente se unir mais, de falar que as terapias não é só para uma pessoa procurar quando ela está num estágio de uma doença mais grave, ela ter essa prevenção, ter esse cuidado mais cedo, mais constante do quanto é importante cuidar da saúde mental. O que aconteceu na pandemia? As pessoas ficaram dentro de casa, ficaram com muito medo, muitas pessoas tiveram depressão, síndrome do pânico, até suicídios, porque elas não tiveram o respaldo, né, de saber dessas terapias, da importância de olhar para dentro de si. O reiki, ele está tratando o quê? O seu corpo, a sua alma. Barras de Axis, ela está tratando a sua alma. A constelação familiar, ela está vendo as dinâmicas que você já traz de repetição familiares e ela está colocando em ordem as estrelas da sua família. Então, cada uma dessas terapias, ela está tratando você, está tratando o indivíduo internamente. Quanto mais você olha para a sua essência, mais você sabe quem você é. E quanto mais você se cuida, mais você está conectado com você. Desculpa, Lili, qual terapia é indicada para qual situação? Porque às vezes a pessoa, eu não... Tudo bem, eu preciso de uma terapia integrativa, mas não curto a yoga, curto a meditação. Mas às vezes a meditação não é exatamente aquela terapia indicada para o caso dela. Como é que se define esse caminho? Na verdade, quando o cliente ele já me procura, ele já vem com a queixa, e através dessa queixa, vou falar da diabetes, né? A diabetes está muito ligada
a nossa fase oral, a comida, ele desconta tudo na comida. Então, a gente trabalha ou tanto na constelação ou numa leitura corporal, para a gente saber da onde que está vindo, que ela está trazendo essa dor, que ela já está ali trazendo essa dor. Porque todas essas doenças, elas aparecem a partir do momento que a gente não está olhando para dentro de si. E todo mundo fala terapia. Ai, para que eu vou fazer terapia? Para que eu vou tirar 5 minutos para eu cuidar de mim? As pessoas não cuidam, porque virou tudo automático. Aí eu vou trabalhar, eu vou cuidar do filho, eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar de tudo, eu coloco o meu trabalho em primeiro lugar. E está errado. As pessoas inverteram as ordens. Primeiro é a nossa saúde, família, depois o trabalho. Se a gente não cuida da nossa saúde, a gente deixa ela de lado e adoece. Então, tudo é um contexto. Quando a pessoa chega para mim, primeiro a gente vai saber o que ela precisa olhar para depois eu passar o tratamento mais apropriado para ela, né? 15 minutos para 13h. Vamos seguir com mais um tema aqui no programa Gente que Fala. Um estudo do World Innovation Summit for Education aponta que até 2030 a maior parte do ensino será personalizada e a inovação será fundamental para os próximos avanços educacionais. Seguindo essa tendência, que foi acelerada pela pandemia, a plataforma digital de criança para criança, uma startup brasileira, desenvolve metodologias inovadoras no setor da educação. A partir do Criando Juntos, a plataforma leva para as salas de aula um método que coloca as crianças como protagonistas no centro da aprendizagem. Gilberto, o primeiro ponto aqui que eu queria abordar com você, logo no início da nossa nota aqui, até 2030 a maior parte do ensino será personalizada. O que significa isso? Como é que a gente vai fazer essa transformação para o ensino personalizado, ou seja, fechado, focado para cada um dos estudantes? Eu acho que o ensino personalizado é basicamente a tradução do dar voz às crianças, né? Se a gente imaginar que a educação, de uma maneira mais democrática, ela foi instaurada na Revolução Industrial, que as pessoas precisavam aprender a ler para poder ler os manuais, para poder trabalhar nas fábricas. De lá para cá, são quase 100 anos aí, ou mais de 100 anos, você vê uma grande mudança em tudo que, em todos os contextos, né? Na medicina, no trabalho, mas a educação, apesar de você ter várias metodologias nesse período que foram adotadas, basicamente a educação ainda tem o mesmo princípio da Revolução Industrial, de 100 anos atrás, né? O aluno hoje ele já é um nativo digital, ele já chega na escola, sei lá, com 5 anos, com 4 anos, sabendo mexer no celular, navegar na internet, ele tem acesso às informações, ele tem acesso a um monte de informação, às vezes não tão boas assim, mas enfim, a informação está disponível para ele. E de repente ele chega na escola, ele dá uma trombada. É aquele mecanismo de educação ainda que remonta a 100 anos atrás. É o professor que tem o conhecimento, que passa para os alunos, né, e o aluno recebe aquilo, vamos dizer assim, passivamente, porque já está tudo escrito lá no livro, as imagenzinhas, as fotos, né, da matéria que ele está estudando. Quando o De Criança para Criança foi criado, o Criando Juntos especificamente, o que a gente fez, na verdade, foi mudar esse contexto. A criança, como você fala, é o centro do aprendizado, porque ela cria o conteúdo que ela está estudando. O professor deixa de ser aquele indivíduo que passa o conhecimento e responde dúvidas, e passa a ser aquele cara, ele passa a ser um mentor, um provocador. É ele que conhece a matéria que vai estar sendo dada, então, através desse conhecimento, ele vai criando perguntas que vão estimulando as crianças a chegarem a uma conclusão sobre esse percurso pedagógico que eles têm que ir, né? E tem até um artigo do Andrei Schlecher, da OCDE, que é muito interessante, que ele fala o seguinte: a educação hoje tem que ser mais do que ensinar matemática, ciência e geografia. A educação hoje tem que ser algo que dê para as crianças uma bússola confiável para navegar num mundo cada vez mais complexo, né? As profissões que a gente conhecia há 30 anos atrás, por exemplo, quem podia imaginar que a fotografia ia deixar de ter o filme para ser revelado, né? De repente, em pouquíssimo tempo, a Kodak deixou de existir porque as câmeras digitais tomaram esse espaço. E como é que ficam essas pessoas, né? Sabe aquele velho tema, quando você sai da universidade, vai no seu primeiro emprego, aí chega aquele gerentão na empresa e fala assim: meu, nós temos um problema aqui, vocês têm que pensar fora da caixa para resolver. Aí você se pergunta assim: como que eu vou pensar fora da caixa se até hoje eu fui ensinado a pensar dentro da caixa, né? Eu sou um bloco, né? A escola hoje ele é um bloco. O cara que sabe mais ele é puxado para baixo, o que sabe menos é puxado para cima. A formação tem que ser em bloco. Esse ensino personalizado é você dar
voz às crianças e mais que isso, enxergar em cada um os seus diferenciais e ter espaço para que esses diferenciais dentro da sala de aula não sejam abafados, né? Eles sejam estimulados. Aí sim você estimula a criatividade, você estimula a criança a ouvir o colega, a participar de discussões, né? Então, quando eu entendo que o ensino tem que ser personalizado, eu acho que é nesse sentido, é de você tratar as pessoas como indivíduo e não como um bloco, como é a educação de uma forma geral é feita até hoje. Só para vocês entenderem esse contexto, quando eu estou falando, eu vou dar um exemplo rápido do que a gente faz. Você imagina uma criança, uma turma que vai entrar numa aula de história para falar sobre o descobrimento do Brasil. Na maneira convencional, eles entram, o professor pede para abrir o livro na página X e todas vão lendo, né? As dúvidas vão sendo escritas na lousa, o professor vai lá, responde as questões, as crianças vão ter que estudar para a prova e vão ter que reter aquele conhecimento. Mas nesse passo, ele é decorar o conteúdo. Na nossa metodologia, o professor pergunta para as crianças o que elas sabem sobre o descobrimento do Brasil, e aí começam a surgir algumas pistas. E ele, como conhece o processo do descobrimento do Brasil, ele vai instigando as crianças a discutirem, a pesquisarem, a elas chegarem à criação de uma história sobre o descobrimento do Brasil. Depois que elas criam essa história, eles vão criar os desenhos que compõem aquela história, mas cada um vai pensar no Pedro Álvares Cabral do seu jeito. Depois vão decidir qual vai ser o mais legal, né? E depois o professor convida as crianças para narrarem esse negócio. Então, desculpa, Mauro, só para fechar o contexto. Essa metodologia, então, vamos pensar nisso para o ensino oficial, para o ensino público. Quais são os caminhos? Então, a gente já está trabalhando nisso, né? O importante é mostrar isso, que isso existe. É uma mudança significativa. Para você ter uma ideia, nós temos 2 prêmios importantíssimos na Finlândia e em outros países fora do Brasil. A gente já está em algumas escolas públicas na Dinamarca, porque todo mundo enxergou que a educação precisa de uma mudança e precisa colocar o aluno como protagonista, né? E quando a gente fala depois de todos esses assuntos que a gente tratou aqui, quando você discute com o aluno dessa maneira, quando você dá para ele ferramentas para ele poder ter um acervo, né, de conhecimento, isso sim muda, né? E é essa mudança que a educação precisa. Eu acho que é nesse contexto que ela tem que ser, que ela vai ser personalizada, cada vez mais voltada para o indivíduo e não para uma massa. Faltando 9 minutos para 13h, minha gente, vamos entrar aqui nas perguntas da nossa audiência. Eu quero pedir brevidade para todo mundo, tá? Uma pergunta para cada um. Kelly, começo com você. A pergunta da Cláudia Beltrão, ela está com a gente no YouTube. O que acontece se uma pessoa, por outros problemas de saúde, não puder operar a catarata? A cegueira é inevitável nesse caso? Pergunta da Cláudia Beltrão. Cláudia, é prazer responder essa pergunta. Eu acho que em qualquer contexto precisa conversar com o seu médico. Seria muito leviano até eu poder dizer aqui que isso levará a cegueira ou não, né? Então, acho que precisa de um acompanhamento do seu médico de confiança e ele vai, junto contigo, fazer essa avaliação de uma forma muito assertiva para te direcionar qual que é o melhor tratamento, o melhor caminho para não gerar a cegueira, né? Para não te levar à cegueira. Eu fiquei pensando aqui, Kelly, que o questionamento vai no sentido de se uma pessoa, por outros problemas de saúde, não puder operar a catarata, que problemas de saúde são impeditivos? Você tem essa informação da cirurgia de catarata? Não tenho essa informação, mas eu posso buscar para trazer, Mauro, num outro contexto. Muito bem. Lili, a Juliana Rocha no Instagram, quais são as terapias holísticas mais procuradas por quem está com problemas ligados ao estresse da vida moderna? Olha lá, prazer, obrigada pela pergunta. O Reiki é uma das terapias que eu indico bastante, porque é uma forma de você relaxar, tirar um tempo para você. O Reiki, ele é feito com a imposição das mãos, é pura energia e amor, então é um relaxamento gostoso, super indico. A leitura corporal também, para você saber o porquê, da onde vem todo esse estresse, né? Da onde que está vindo, surgindo. E eu vou falar para ela assim no geral, todas as terapias elas estão curando dentro de si. Então, todas que forem, que ela puder procurar, que ela for atrás, todas vão estar fazendo o processo curativo. Vou na esteira aqui da pergunta da Juliana. Ela quer saber qual é a terapia, ou quais são as terapias. Agora, como é que a gente escolhe o profissional, né? Como é que a define quem é que está habilitado, capacitado para fazer esse trabalho de terapias integrativas holísticas?
A primeira coisa é você ter empatia e saber há quanto tempo esse profissional já está na área, né? É muito importante saber quem é esse parceiro, indicações de terapeutas, de pessoas, de amigos que já passaram por terapias, é muito importante, porque quando você está lidando com o ser humano, você está lidando com uma pedra preciosa, e você precisa ter muito cuidado da forma que você vai tratar essa pessoa. Então, eu sempre procuro indicar, se você já conhece o profissional, da onde ele vem, quais são as formações dele, e se já vem de indicação. Acho que uma indicação sempre é válida. Vanessa, seu Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui na Zona Oeste da capital, ele quer saber o que o Serviço Público de Saúde oferece na área de prevenção de doenças crônicas. Mas, Jaime, sinceramente, nada. Então, sendo sinceramente, infelizmente, ainda o investimento não é em prevenção. Então, a única coisa que eles fazem é com relação à medicação, aos insumos, porque assim evita as complicações dessas doenças crônicas. Então, é a melhor forma que eles têm. E, geralmente, a gente sempre fala para as pessoas, quando você for numa unidade de saúde e precisar pegar seus insumos, seus medicamentos, se você tiver qualquer dúvida, chame o farmacêutico, chame um profissional de saúde para conversar com ele. Porque, por exemplo, as pessoas com diabetes no país, boa parte delas, se não for a maioria, é tratada por clínico geral. E ela não tem essa formação em endocrinologia. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande também com relação ao próprio profissional de saúde. Então, assim, o que a gente tem estimulado é que os atendentes da prefeitura, que você vai numa unidade básica de saúde, que eles façam curso com a gente, que eles possam ser habilitados, que eles consigam lidar melhor com você quando você precisa ter acesso à educação. Uma única coisa que eu fiquei sabendo hoje, que eu participei de uma reunião, que existe um trabalho nas escolas pelo Ministério da Educação, e eles estão trabalhando muito com a questão da merenda, eles estão tentando tirar os alimentos industrializados da merenda, estou falando de uma forma genérica, mas são os ultraprocessados, tudo. Então, isso é uma forma de trabalhar também a prevenção dessa obesidade e das outras doenças associadas. Mas quando você olha de uma forma mais de fora, você não consegue visualizar esses programas, apesar da gente ter portaria, ter uma política nacional do diabetes que vê a prevenção, mas infelizmente é muito estimulado e muito jogado a questão da atividade física e a questão assim, para os adultos em geral. Gilberto, Vitor Cruz no nosso Facebook. Por que na nossa educação atual as crianças aprendem tão pouco sobre assuntos como a saúde pessoal ou mesmo sobre a alimentação, que são temas de preocupação diária para todo mundo? Olha, eu acho que basicamente é o modelo da educação que a gente segue. Literalmente, as escolas públicas ou privadas, elas estão muito focadas em ENEMs da vida, em notas, em procedimentos, e deixando de lado aí alguns temas que são extremamente relevantes, né? Eu acho que é literalmente a falta de uma reestruturação e de um pensamento um pouco mais, vamos dizer assim, holístico, né? Um pensamento que abrange outras questões que não só o conhecimento. Foi aquilo que eu falei, a educação hoje trata-se mais do que ensinar matemática, ciência e geografia. A gente tem que ensinar as crianças a lidar com esse mundo diferente, né? Como é que eu vou ensinar uma profissão se eu não sei nem se ela vai existir daqui a 20 anos? Eu tenho que dar para esse indivíduo ferramentas para ele lidar com essas novidades. É disso que se trata. E isso abrange todos os temas, qualquer tema, né? É uma maneira de pensar diferente. 3 minutos para 1h da tarde. Pessoal, tempo chegando ao final aqui. Vamos para as despedidas. Sua mensagem final, Gilberto, e os seus canais. Olha, eu quero agradecer muito a participação e aos colegas aqui desse debate maravilhoso. Olha, vocês podem encontrar todas as informações através do site DCPC, que é iniciais de criançaparacriança.com.br, ou de criançaparacriança.com.br, através também do YouTube, Instagram, Facebook, que são nossos canais de distribuição dos conteúdos, porque vale lembrar que todo esse processo que tem na sala de aula culmina depois a entrega de um desenho animado, que é, na verdade, o retrato daquele percurso pedagógico das crianças. Então, além delas aprenderem diferente, a gente ainda gera um conteúdo educativo que vai servir para que outras crianças, ao assistirem da mesma faixa etária, entendam aquele conteúdo que foi feito dentro da sala de aula. Então, é nesse contexto que a gente trabalha. Kelly Magalhães, 10 segundos para a sua despedida e seus canais. Novamente, um prazer compartilhar esse espaço aqui, falar em nome da Fundação, trocar aqui com os colegas. Tem mais informações no site, que é fundaçãodorina.org.br.
Então, os nossos telefones 5087-0999, qualquer informação sobre prevenção, sobre também direcionamento da pessoa com deficiência. Estamos aqui há 75 anos já disponíveis para apoiar todos vocês. Lili Garcia, rapidinho sua despedida aos seus canais. Quero agradecer o convite, a conexão com todos vocês, e o meu recado é: tirem 10, 15 minutos por dia para olharem para vocês, para meditarem, para respirar, porque a respiração faz a gente olhar para dentro da gente, para a nossa essência. E o meu canal é Lili G. Garcia no Instagram. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, mas não deixem de se conectar. Vanessa Pirolo, despedida em seus canais. Gente, eu quero agradecer imensamente ao Fausto Zenilda, ao Mauro, a todo o pessoal da produção, nossos canais aqui, Vozes do Advocacy, em todas as redes sociais. Então, quero agradecer de novo e ter participado com todos vocês. Muito legal, pessoal. Vamos pôr um ponto final nessa edição de hoje do programa Gente que Fala. Quarta-feira, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente hoje Gilberto Barroso, presidente da plataforma de internet de Criança para Criança, Kelly Magalhães, especialista em neurociência e psicologia aplicada, Lili Garcia, consultora em terapias holísticas, e a jornalista Vanessa Pirolo. Na mesa de som com a gente hoje, Sérgio Souza, também é gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência, Musical Trianon vai até às 6 da tarde, depois tem o Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque. Antes disso tudo, informações do trânsito aqui na capital paulista, a repórter Luana Coutinho traz tudo para você, para salvar você dos congestionamentos. Vai lá, Luana, abraço para todo mundo, tchau, até amanhã.